Após Deolane Bezerra ser solta, teve apenas alguns dias de alegria e convivência com a sua família. E a polícia volta novamente atrás da Deolane, e o pior aconteceu para Deolane Bezerra, triste momento. Mas o que a polícia quer com a Deolane? Olá, seja bem-vindo ao canal Revela Brasil. Hoje trazemos uma notícia muito impactante e triste, que aconteceu com Deolane Bezerra após alguns dias da sua soltura. Presta muita atenção e acompanha a notícia. Mas antes de aprofundarmos a notícia, inscreve-se no canal e ativa sininho de notificações para ficares dentro de todas as notícias. Deolane Bezerra, conhecida como advogada e influenciadora digital, após a soltura da Deolane, pode-se resumir em dizer que ela teve apenas dois momentos. Momentos bons que durou curto tempo e momentos ruins que até agora está a abalar a Deolane Bezerra. Acompanhe a notícia para entender o que aconteceu. Primeiro, ela compartilhou suas experiências durante o tempo que passou na colônia penal feminina de Buíque, em Pernambuco, em uma entrevista. Deolane descreveu as más condições em que viveu, mencionando que dormia apenas 4 horas por noite e tinha acesso a uma refeição completa diariamente. Apesar das dificuldades, ela estava em uma cela especial, localizada no berçário do presídio, o que lhe proporcionou um ambiente um pouco diferente do restante da população carcerária. Durante sua estadia, ela teve contato com as chamadas canibais de Garanhuns, que ganharam notoriedade por serem acusadas de vender coxinhas feitas com carne humana. Esse relato evidencia a complexidade e os aspectos sombrios da convivência no sistema prisional. Deolane também compartilhou uma experiência arrepiante. Ela doou um pertence a uma nova presa, mas logo se arrependeu ao descobrir que a mulher havia esquartejado o próprio filho. Essa revelação mostra a dureza e a realidade perturbadora do ambiente em que estava inserida. Apesar das adversidades, Deolane conseguiu encontrar um certo alívio emocional através da convivência com crianças no presídio, que a ajudavam a se distrair. Ela destacou que havia uma televisão em sua cela, o que proporcionava um escape da dura realidade. Um dos momentos mais impactantes para Deolane foi durante sua transferência do fórum para a prisão, quando percebeu que não estaria com sua mãe, e a realidade de sua prisão realmente caiu a ficha. Esse relato revela o impacto emocional e psicológico que a situação teve sobre ela. Deolane também refletiu sobre sua situação, afirmando que já esperava ser presa na segunda oportunidade, devido às suas críticas ao sistema de justiça em Pernambuco. Essa perspectiva proporciona uma visão mais profunda sobre os desafios enfrentados por aqueles que se opõem a instituições estabelecidas. Os momentos ruins que a Deolane passa é quando a polícia vem atrás dela para prender o carro luxuoso da Deolane Bezerra em São Paulo. Acompanhe a notícia com detalhes. A apreensão do carro de luxo da advogada e influenciadora Deolane Bezerra destaca uma série de questões legais e de segurança pública. O veículo, uma McLaren 720S Coupé avaliada em R$3 milhões, foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo, em meio a uma investigação mais ampla sobre lavagem de dinheiro ligada a uma quadrilha de traficantes. Deolane, que esteve presa recentemente em conexão com uma investigação sobre casas de apostas online, não está diretamente ligada ao caso atual. O carro estava registrado em nome de uma concessionária investigada pela polícia, o que levou à sua apreensão. A Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes DAIS de Campinas está atenta a essa concessionária, que supostamente tem sido usada para lavar dinheiro através da venda de veículos. A polícia informou que a apreensão foi realizada com base em um mandado de busca e apreensão. Durante essa operação, foi encontrado um veículo com bloqueio judicial, que estava sob a posse de Deolane. O fato de o carro ainda estar em nome da concessionária significa que, legalmente, ele não pode ser considerado propriedade dela, até que todas as parcelas da compra sejam quitadas. Este não é o primeiro incidente envolvendo a McLaren. O filho de Deolane, Giliard Santos, foi abordado pela polícia militar em agosto, enquanto dirigia o carro, que estava sem placas e com a cor adulterada. Santos, de 20 anos, não possui habilitação, o que agravou a situação. Embora o carro tenha sido apreendido nessa ocasião, ele foi liberado posteriormente. Agora, com a apreensão sendo de natureza criminal, a McLaren será submetida a uma perícia e levada para um pátio policial. O futuro do veículo é incerto,
ele pode ser devolvido a Deolane, dependendo do desenrolar das investigações, ou pode ser leiloado se for considerado produto de crime. Este caso ressalta a complexidade das investigações sobre lavagem de dinheiro e o envolvimento de bens de luxo. A situação de Deolane Bezerra, que já é uma figura pública, provavelmente ganhará ainda mais atenção da mídia conforme as investigações avançam. A defesa da influenciadora ainda não se manifestou publicamente sobre a apreensão do veículo. A McLaren da influenciadora Deolane Bezerra foi apreendida em São Paulo. O incidente levantou muitas perguntas e gerou uma onda de especulações entre os fãs e seguidores. De acordo com as informações divulgadas, a apreensão ocorreu durante uma operação da polícia, que está investigando a origem dos veículos luxuosos na cidade. A McLaren, que é um símbolo de status e sucesso, chamou a atenção das autoridades, levando a sua retirada das ruas. Após a apreensão, Deolane se manifestou em suas redes sociais, expressando surpresa e indignação com a situação. Seus fãs rapidamente começaram a comentar e compartilhar a notícia, tornando o assunto um dos mais comentados da semana. A apreensão da McLaren não só pegou Deolane de surpresa, mas também gerou uma série de questões sobre a legalidade da posse de veículos de luxo no Brasil. As autoridades estão investigando se a compra do veículo foi feita de maneira lícita, o que trouxe à tona discussões sobre a origem de riquezas e a transparência financeira de influenciadores digitais. A polícia de São Paulo informou que a operação faz parte de um esforço maior para coibir a lavagem de dinheiro e o tráfico de bens de origem duvidosa. A ação incluiu a verificação de documentos e a análise da procedência dos veículos apreendidos. A McLaren de Deolane foi uma das várias que chamaram atenção, mas a influenciadora não é a única a enfrentar esse tipo de situação. Em suas redes sociais, Deolane Bezerra fez uma série de publicações esclarecendo sua posição. Ela afirmou que está colaborando com as investigações e que sempre se preocupou em manter sua vida financeira de forma correta. A influenciadora também expressou seu descontentamento com a abordagem policial, defendendo que a situação foi mal interpretada. Os seguidores de Deolane se mobilizaram nas redes sociais, utilizando hashtags de apoio e defendendo seu ícone. Muitas pessoas destacaram a importância de investigar, mas também pediram cautela, lembrando que todos têm direito a um devido processo. Essa mobilização gerou debates acalorados, onde a opinião pública se dividiu entre os que apoiam Deolane e os que acreditam que a ação da polícia é necessária. Essa situação pode ter repercussões significativas na carreira da influenciadora. Deolane, que já é uma figura polarizadora, pode enfrentar novos desafios para manter sua imagem. Os próximos passos que ela decidir tomar serão cruciais para como seus seguidores e o público em geral a verão. A cobertura midiática do caso tem sido intensa, com diversos veículos de comunicação abordando a apreensão da McLaren de Deolane Bezerra. Essa atenção da mídia não só amplifica a situação, mas também coloca a influenciadora em um ciclo de visibilidade que pode ser tanto positiva quanto negativa. Alguns críticos argumentam que a forma como a mídia aborda o caso pode ser sensacionalista, levantando questões sobre a ética na cobertura de figuras públicas. Em contrapartida, defensores da liberdade de expressão ressaltam a importância de informar o público sobre as repercussões legais e sociais que envolvem personalidades proeminentes. Além das questões de imagem e reputação, a apreensão de um veículo de luxo também pode ter consequências legais mais sérias. Se for comprovado que Deolane não possui a documentação adequada, ou que o veículo está vinculado a atividades ilícitas, isso poderá resultar em sanções legais, e até mesmo em processos judiciais. A situação de Deolane serve como um alerta para outros influenciadores e celebridades que ostentam bens de luxo. A sociedade está cada vez mais atenta à origem das riquezas e à responsabilidade social de figuras públicas. Isso pode levar a um comportamento mais cauteloso em relação à exibição de bens ostentativos, uma vez que a opinião pública pode ser implacável. As redes sociais são um campo de batalha onde a narrativa pode ser moldada rapidamente. Hashtags como "Apoio Deolane" e "Justiça para Deolane" ganharam força, mostrando que a influência da internet pode ser decisiva em questões de opinião pública.
Essa dinâmica também levanta questões sobre a responsabilidade dos influenciadores em se posicionar em momentos de crise. Deolane pode usar suas plataformas para mobilizar apoio, esclarecer dúvidas e até mesmo apresentar sua versão dos fatos. A forma como ela gerenciar essa crise pode determinar não apenas a sua imagem, mas também o engajamento com seus seguidores. A apreensão da McLaren de Deolane Bezerra não é apenas um evento isolado, mas reflete questões mais amplas sobre a cultura de ostentação e a percepção pública sobre riqueza e sucesso. Isso levanta um debate sobre a responsabilidade das celebridades em relação à sua imagem e à sociedade. Nos últimos anos, a ostentação se tornou uma característica marcante nas redes sociais, com muitos influenciadores mostrando seus bens de luxo como símbolo de status. Essa cultura pode criar uma pressão social para que outros façam o mesmo, levando a comportamentos de consumo que nem sempre são sustentáveis ou éticos. A apreensão de Deolane pode servir como um chamado à reflexão sobre essa dinâmica. As reações do público têm sido diversas, refletindo a polarização que muitas vezes caracteriza a presença de Deolane nas redes sociais. Enquanto alguns a defendem incondicionalmente, outros a criticam, apontando para a necessidade de responsabilidade ao exibir riqueza. Entre os críticos, há quem argumente que a figura pública deve ser um exemplo, especialmente para os jovens que a seguem. Por outro lado, seus fãs insistem que a situação é um reflexo de uma perseguição injusta e que a influenciadora merece o direito de se defender. Essa divisão de opiniões ilustra a complexidade da imagem pública na era digital. Deolane Bezerra é uma influenciadora poderosa, e sua forma de lidar com essa situação pode ter um impacto significativo em sua carreira e na forma como outros influenciadores se comportam no futuro. O que muitos não percebem é que a forma como Deolane se posiciona agora pode definir um padrão. Se ela optar por transparência e responsabilidade, poderá inspirar outros a fazer o mesmo. Se, por outro lado, reagir de forma defensiva ou agressiva, isso poderá perpetuar uma narrativa negativa que a assombra. A longo prazo, as consequências dessa apreensão podem se estender além da esfera pessoal de Deolane. Esse caso pode abrir portas para uma maior fiscalização sobre influenciadores e suas práticas, levando a uma discussão mais ampla sobre a regulamentação das redes sociais e a responsabilidade dos criadores de conteúdo. A transparência na comunicação e na exibição de bens pode se tornar um tema central nas discussões sobre influenciadores. Com o aumento da conscientização pública, as figuras públicas podem ser incentivadas a adotar práticas mais éticas em relação à posse e à exibição de bens de luxo. A apreensão da McLaren de Deolane Bezerra não apenas afeta sua imagem pessoal, mas também pode ter repercussões significativas para a comunidade de influenciadores como um todo. Este caso pode ser um divisor de águas na forma como os influenciadores abordam questões de transparência e responsabilidade. Com a popularização das redes sociais, a vigilância sobre influenciadores e celebridades aumentou. O público agora está mais atento às suas ações, e a exigência por comportamentos éticos e transparentes se intensificou. A apreensão de Deolane pode ser vista como um reflexo dessa nova realidade, onde a sociedade espera que figuras públicas sejam exemplos de integridade. Os influenciadores têm um papel importante na modelagem de comportamentos e tendências. Ao abordar questões como a origem de riquezas e a responsabilidade social, eles podem influenciar positivamente seus seguidores. Deolane, como uma figura proeminente, tem a oportunidade de usar sua plataforma para promover a transparência e a responsabilidade, inspirando outros a fazer o mesmo. Com a atenção crescente sobre a origem de bens de luxo, as marcas que se associam a influenciadores também podem ser impactadas. As parcerias comerciais precisam ser cuidadosamente avaliadas, pois a reputação de uma marca pode ser afetada pela conduta de uma figura pública. As marcas e influenciadores devem ser transparentes sobre as origens de seus produtos e bens. Isso não apenas ajuda a construir confiança com os consumidores, mas também pode proteger marcas de associações negativas. A situação de Deolane pode levar a uma revisão das práticas de patrocínio e colaboração no mercado de influenciadores. A apreensão da McLaren levanta questões legais que vão além da situação de Deolane.
O caso traz à tona discussões sobre a necessidade de regulamentação mais rigorosa em relação a veículos de luxo e suas origens. O aumento da ostentação entre influenciadores pode levar a um chamado por regulamentações que garantam a legalidade da posse de bens de luxo. Isso poderia incluir exigências de documentação mais rigorosas e auditorias de origem, criando um ambiente em que a transparência é a norma. À medida que a situação se desenrola, o impacto dessa apreensão pode ser sentido por muito tempo. Influenciadores podem se ver mais cautelosos em suas exibições de riqueza, e a sociedade pode começar a questionar mais abertamente a legitimidade das riquezas ostentadas nas redes sociais. Estamos possivelmente à beira de uma nova era na cultura de influência, onde a responsabilidade e a ética se tornam tão importantes quanto o engajamento e o entretenimento. Deolane Bezerra, mesmo em meio a essa controvérsia, tem a chance de se tornar uma voz importante nesse debate. Fiquem ligados em nosso canal. E não esqueçam de compartilhar suas opiniões nos comentários. Queremos saber o que vocês acham dessa situação. Até a próxima!